Olá, bom dia, tudo bem com você? Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue abençoando a sua vida e todos os seus familiares. E que você permita que o Espírito Santo continue atuando em sua mente, renovando você, transformando a cada dia, e preparando a, a sua mente, seu corpo, tá bom? Eu queria ler para vocês hoje o que está escrito primeiro na Escritura. A Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 13, 14 e 15, fala o seguinte: Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Isso é o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia. E eu queria ler também para você o que está escrito no livro O Grande Conflito, da autora Ellen Goldwhite. Ellen White, ela nos fala na página 516 e 517 o seguinte: aqueles possessos são, em geral, representados como estando em condição de grande sofrimento. Contudo, havia exceções a essa regra. Para o fim de obter poder sobrenatural, alguns recebiam alegremente a influência satânica. Esses, é claro, não tinham conflito algum com os demônios. Desta classe eram os que possuíam o espírito de adivinhação. Aí ela usa referência bíblica, como por exemplo Simão o mago, o feiticeiro, Elimas, e a moça que acompanhou a Paulo e Silas em Filipos. Ninguém se acha em maior perigo da influência dos espíritos maus do que aqueles que, apesar dos testemunhos diretos e amplos das Escrituras, negam a existência e a operação do diabo e seus anjos. Enquanto estivermos em ignorância no que respeita às suas armadilhas, têm eles vantagem quase inconcebível. Muitos dão atenção às suas sugestões, supondo, entretanto, estar seguindo os ditames de sua própria sabedoria. É por isto que, aproximando-nos do final do tempo, quando Satanás deverá trabalhar com o máximo poder para enganar e destruir, espalha ele por toda parte a crença de que não existe. É sua política ocultar-se e agir às escondidas. Nada há que o grande enganador mais receie que o familiarizar-nos com suas armadilhas. Para melhor encobrir seu caráter e propósitos reais, faz-se representar de tal maneira a não causar maior emoção do que ridículo e desdém. Ele se compraz muito em ser descrito como um objeto burlesco, repugnante, agoureiro, meio animal, meio homem. Agrada-se de ouvir seu nome empregado na brincadeira e na zombaria pelos que se julgam inteligentes e instruídos. É porque se mascarou com a consumabilidade que tão amplamente se faz a pergunta: existe realmente tal ser? Evidencia-se o seu êxito na geral aceitação que obtém no mundo religioso teorias que negam os testemunhos mais positivos das Escrituras. E é porque Satanás pode muito facilmente dirigir o espírito dos que se acham inconscientes de sua influência que a palavra de Deus nos dá tantos exemplos de sua obra maligna, descobrindo aos nossos olhos suas forças secretas e dessa maneira pondo-nos de sobreaviso contra seus assaltos. O poder e malignidade de Satanás e seu exército deveriam com razão alarmar-nos, não fosse o caso de podermos encontrar refúgio e livramento no superior poder de nosso Redentor. Pomos cuidadosamente em segurança as nossas casas por meio de ferrolhos e fechaduras, a fim de proteger contra homens maus
nossa propriedade e vida. Mas raras vezes pensamos nos anjos maus que constantemente estão a procurar acesso a nós e contra cujos ataques não temos em nossa própria força método algum de defesa. Se lhes permitirmos, podem transformar-nos o entendimento, perturbar e atormentar-nos o corpo, destruir nossas propriedades e vida. Seu único deleite está na miséria e ruína. Terrível é a condição dos que resistem às reivindicações divinas, cedendo às tentações de Satanás, até que Deus os abandone ao governo dos espíritos maus. Mas os que seguem a Cristo estão sempre seguros sob sua proteção. Anjos magníficos em poder são enviados do céu para protegê-los. O maligno não pode romper a guarda que Deus pôs em redor de seu povo. Irmãos, queridos amigos, o nosso inimigo, Lúcifer, que a Bíblia diz que ele é a antiga serpente, diabo e Satanás, e também é chamado de dragão. Ele é mau e ele existe, mas ele nunca irá se apresentar da forma real. E a forma real dele é bela. Através dos filmes, através das músicas, através dos contos, ele é apresentado de uma forma bastante estranha, feia, mas esse não é o real, a real aparência do inimigo. Ele criou esses mitos ao seu próprio respeito, exatamente para que eu e você tivéssemos medo ou não, ou não viéssemos a crer que ele existe. Então você precisa ter cuidado. Não se deixe enganar. O inimigo ele é um anjo, e ele é um anjo poderoso, e ele tem esse poder que ele utiliza de forma enganosa e ilusória. A ideia dele é nos dominar de forma bastante atraente. Então, meu amado, meu querido irmão, tome cuidado, vigie, não se deixe levar pelas ideias que os mitos, que os contos, que as histórias falam a respeito desse ser. Vigie, entregue sua vida a Jesus, porque desta forma, com a sua mente e seu coração nas mãos de Cristo, você estará protegido. Que Jesus abençoe seu dia, te dê um feriado de paz. Aqueles que estiverem trabalhando mesmo neste dia de feriado, que o Senhor te dê forças. Os que estiverem descansando, aproveitem para buscar mais ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. A paz de Cristo para cada um de vocês.